Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês, compartilhando, né, mais uma vez desse tempo precioso que nós temos sido proporcionados, né, de 21 dias de jejum e oração, que a nossa igreja, junto com todos os irmãos, nós temos feito esses dias preciosos para nós, né? De todos os dias, nesses 21 dias, ouvir a voz de Deus falando conosco, amém? E neste dia de hoje, eu quero compartilhar com os irmãos a passagem que está lá em Jó, né? Jó 42, 5, que nos diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Aleluia, irmãos, né? Todos nós conhecemos a história de Jó, né? E sabemos que no início a palavra diz que Jó, ele era um homem justo, né? E, e depois de todas as coisas que aconteceu com ele, né, dele passar por tantas provações. E quando eu li esse versículo, que ele diz, né, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, né? Jó, por todo o tempo que ele passou, as lutas de perder, né, os filhos, de perder tudo que ele tinha, a fé dele no Senhor é uma coisa impressionante, né? De que mesmo no estado que ele ficou, ele clamava pelo Senhor. Ele glorificava o nome do Senhor. Aleluia. E olha, irmãos, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Porque Jó, quando ele fala, meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por quê? Porque naquele momento, Jó, ele sentia cada vez mais a presença do Senhor ali com ele, né? Talvez no período em que ele tinha tudo, todas as coisas, ele sempre sabia que o Senhor estava com ele, que foi tudo que ele tinha, era o Senhor quem tinha dado a ele, né? Mas quando ele se viu ali daquela forma que ele estava, ele pôde sentir a presença de Deus. Ele pôde contemplar. Ele diz, mas os meus olhos te viram, aleluia, né? Eu creio que também conosco, irmãos, também é assim, né? Às vezes nós achamos, nós pensamos, né, que o Senhor está tão longe, mas não é verdade. Não importa a circunstância, a própria palavra nos diz que nada pode nos separar do amor de Deus, né? E nem a angústia, nem a dor, nem a tristeza, nada pode nos separar. E a gente vê no livro de Jó uma fé inabalável, né? Que uma fé assim extraordinária de um homem que estava ali no pó, mas ele sabia que ele tinha um pai, que ele tinha um Deus que estava com ele e ele está conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele é fiel, irmãos, ele é fiel. E ele tem sido fiel conosco até hoje, porque ele é o mesmo Deus que agiu na vida de Jó e ele continua agindo nas nossas vidas. Amém? E o Senhor é bom, né? Jó estava ali naquela situação, mas em nenhum momento a gente lê a passagem de Jó, a gente pode ver em nenhum momento Jó ele reclamando, Jó ele, né, blasfemando contra o nosso pai, não, de forma alguma. A fé dele estava no Senhor, né, naquele que tudo pode. Então, assim, a passagem de Jó, ela nos engrandece, né? Assim, ela enche o nosso coração de esperança, né? Porque a palavra do Senhor diz que quando chega lá no finalzinho, que Jó passa por tudo que ele tinha passado, em nenhum momento ele blasfemou contra o nosso Pai. Lá no finalzinho, né, o Senhor restitui tudo para Jó. Aleluia. Esse é o nosso Deus.
né, que que restitui, não só restituiu, eu não estou falando de bens, irmãos, mas eu estou falando da vida de Jó, né? Deus, a saúde dele retornou, né? Os filhos, ele teve mais filhos, enfim, né? Este é o Deus que nós servimos. Nós precisamos crer. E Jó, ele em todo momento, ele tinha certeza, né, de que o Senhor estava com ele ali naquele momento. E nós também, irmãos, nós temos a mesma certeza. Nós precisamos ter essa certeza de que o Senhor é fiel e Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia, né? Então, eu quero deixar, irmãos, aqui, né, no livro de Jó, que diz assim, né? Aqui diz assim, né? Lá em 42:12, né? Diz assim: o Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois. Também teve ainda 7 filhos e filhas, e 3 filhas. E aí ele vai falando aqui, né? Aí no final diz assim: depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então ele morreu em idade muito avançada. Aleluia, irmãos, é isso, né? Jó, ele pôde contemplar, né, a restituição da sua família. Ele viveu mais quantos anos? E esse é o nosso Deus, né? E ele nos restitui, né? Ele restitui tudo aquilo que nos foi roubado, né? Tudo aquilo que nós achamos que um dia estava perdido, né? Mas não. Este mesmo Deus que agiu na vida de Jó, ele continua agindo na nossa vida hoje, e eu creio, irmãos, que ele vai continuar agindo eternamente. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam crer neste Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, né? Que nós possamos estar orando, irmãos, pela nossa família, orando, a Deus, pela nossa igreja, orando pelas as pessoas que nós amamos, os nossos oicós, falando com eles deste amor, né? Falando com eles que o Senhor é bom o tempo todo. Ele é bom, ele fez e continuará fazendo maravilhas no nosso meio, no meio da igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém.